Fala galera aqui do canal Biologia no Papel. Hoje a nossa aula é sobre fisiologia vegetal. Vou dar aqui um geralzão sobre 3 processos que aparecem na fisiologia dos vegetais e que são essenciais no organismo da planta. Absorção, condução e transpiração. Vamos começar aqui com a absorção, né, que é o processo de absorver ali água e sais via raiz. Vamos lembrar aqui que na raiz há uma região chamada de zona pilífera, onde tem os pelos radiculares e onde ocorre a absorção de água e de sais pela planta, ok? Então ali a planta vai absorver água, vai absorver vários minerais, dentre eles macro e micronutrientes. Sendo que os macronutrientes são aqueles que a planta precisa em maior quantidade, como nitrogênio, como fósforo, potássio, e os micronutrientes, aqueles que a planta necessita em menor quantidade. Beleza? Bom, vou fazer aqui um pedacinho de uma raiz para a gente entender como é que ocorre o processo de absorção. Então, estou representando aqui em vermelho, né, uma parte da raiz, né, a última parte ali do córtex da raiz que a gente chama de endoderme. A endoderme, vamos lembrar, ela tem uma faixa que a gente chama de estria de Caspari ou estria caspariana, né, que obriga os nutrientes a passarem por dentro da célula da endoderme. Ela acaba filtrando o que vai passar ali por ela. Logo abaixo da endoderme tem o periciclo, já dentro do cilindro vascular ali da raiz, e este periciclo forma as raízes laterais. Bom, dentro do cilindro vascular ali da raiz tem o xilema, que é o tecido responsável pela condução de água e sais, que foram absorvidos ali na raiz até a copa da árvore, por exemplo. Então vai subir, o xilema sobe, lembrem-se disso, xilema sobe. Então o que acontece? Quando os sais chegam aqui na endoderme, passam ali por dentro das células da endoderme, e aí depois células chamadas células de transferência bombeiam esses sais para dentro do xilema, gastando energia. Então há gasto de ATP ali, e aí cria-se um ambiente super concentrado no xilema, e a água é puxada por osmose, ok? Então a água acaba entrando no xilema por osmose. Então as células de transferência jogam os minerais, os sais, para dentro do xilema, gastando energia, gastando ATP, e a água vem por osmose. Então assim que esses sais vão entrar de fato ali no xilema. Beleza? Então a água vai vir ali de brinde por osmose. Beleza? Falando em absorção, a gente precisa trabalhar um conceito muito importante dentro da fisiologia vegetal, que é a seca fisiológica, que é quando tem água, mas a planta, por algum motivo, ela não consegue absorver essa água. Então, a seca fisiológica é um conceito importante, já apareceu no Enem em alguns vestibulares. Então, em que situações e que circunstâncias ocorre a seca fisiológica? A primeira delas acontece quando o solo está muito salinizado, o solo está muito concentrado. Bom, se o solo está mais concentrado que o interior da raiz, não vai ter osmose, né, jogando água para dentro do xilema. Na verdade, há uma tendência de perda de água pela raiz. Uma outra situação é quando o solo está encharcado. Solo encharcado tem menos oxigênio, não vai ter ATP para o transporte de sais. E por fim, um solo congelado, como acontece na tundra, na taiga, né, o famoso permafrost, né, que não deixa a planta absorver água. Ok? Vamos falar de condução. Condução, vamos começar aqui pelo xilema, né? O xilema, vamos lembrar que ele sobe carregando água e sais, que a gente chama de seiva bruta ou seiva mineral.
Essa seiva bruta ela é transportada pelo xilema e o processo é explicado pela teoria da coesão-tensão, ou teoria de Dickson. Né? A teoria de Dickson ou a teoria da coesão-tensão. Qual é essa teoria? Olha só que massa essa teoria do Dickson, né, com a ajuda de um outro pesquisador chamado Joly. Segundo esses pesquisadores, quando ocorre transpiração ali na folha, uma molécula de água acaba saindo ali, acaba sendo transpirada, acaba, né, sendo perdida, e ali onde essa molécula estava, você cria um ambiente mais concentrado que puxa por osmose a molécula que está do lado, que puxa que está do lado, que puxa que está do lado, e uma vai puxando a outra até chegar no xilema e cria-se ali uma tensão entre as moléculas do xilema. Até que lá embaixo, na raiz, uma molécula de água é absorvida. Então, a cada molécula de água transpirada, uma molécula de água lá embaixo, na raiz, é absorvida. Essa é a teoria do Dickson. Então, a transpiração tem um papel fundamental na condução de água e sais via xilema. E no floema? O floema vai descer, né? O floema tem que descer carregando fotoassimilados, carregando carboidrato, por exemplo, carregando sacarose. A teoria que explica a descida da seiva elaborada pelo floema é a teoria de Munthe, ou teoria do deslocamento em massa. Como é que ela funciona? Bom, as folhas funcionam como órgãos produtores de matéria orgânica. Né? Ali, principalmente nas folhas, tem parênquima clorofiliano, está fazendo fotossíntese, está produzindo açúcar. O que vai acontecer aqui, pessoal? Esse açúcar que é produzido na folha, então ele é o órgão produtor, né? O órgão que está produzindo a matéria orgânica, esse açúcar, essa sacarose é bombeada ativamente para o floema. Então vai acontecer aqui um bombeamento ativo de glicose, né? Na verdade de sacarose, né? O açúcar de transporte da planta para o floema. Cria-se aqui um ambiente muito concentrado de açúcar. Então, como aqui está mais concentrado, a água que está no xilema vai passar do xilema para o floema, empurrando o açúcar para baixo, como se fosse uma enxurrada. Então vai vir uma enxurrada aqui de açúcar. Então essa água vai carregar, vai deslocar esse açúcar para baixo. Quando chegar no órgão consumidor, que a gente chama de dreno, né, representado aí por uma raiz, mas pode ser um caule, por exemplo, esse açúcar vai ser bombeado para a raiz e a água vai voltar para o xilema. Então, assim que ocorre o transporte, né, de açúcar pela planta. Beleza? E a transpiração? Transpiração é a perda de água pela planta. Boa parte da transpiração é a transpiração que acontece via estômato, né, a transpiração estomática ou estomatar. Né, cerca de 10% da transpiração ocorre via cutícula, 90% via estômato. Os estômatos são formados por duas células verdes clorofiladas que fazem fotossíntese e são chamadas de células guarda. Quando essas células guardas estão cheias, túrgidas, né, cheias de água, estão ali repletas de água, elas deixam um buraquinho ali, o ostíolo, por onde entra CO2. Porém, como diz Beto Gessinger, o preço que se paga às vezes é alto demais, perde água. Então a planta acaba perdendo água via estômato, por isso que acaba ocorrendo ali a transpiração. Então quais são os fatores que interferem diretamente nessa transpiração? Né, vamos lá. Que fatores que mantêm os estômatos abertos? Vamos pensar. O que faz a planta deixar o estômato aberto? Primeiro, ter muita água no solo. Se tem muita água no solo, o estômato está aberto. Se tem pouco, o estômato está fechado. Ok? Segundo, CO2 no interior da folha, no que a gente chama de mesofilo foliar. Se tem pouco CO2 no mesofilo, o estômato está aberto. Se tem muito CO2, o estômato vai estar fechado. Bom, se tem muito CO2 no interior da folha é porque ele não está sendo utilizado na fotossíntese,
Então não precisa absorver mais CO2, não está tendo fotossíntese, né? E o terceiro fator é luz. Muita luz, estômago aberto. Pouca luz, estômago fechado. Beleza? Tranquilo até aqui? Lembrando o seguinte, pessoal, o fator mais determinante aqui é a água, ok? Numa situação de seca, muitas vezes a planta vai optar por abrir o estômago no início da manhã, no final da tarde, quando está mais fresquinho, perde menos água. Beleza? Curtiu esse vídeo? Achou bacana? Compartilha com os teus amigos, dá o seu joinha, faça a inscrição no canal. Toda semana vídeo novo com foco no Enem. Abraço!